Oi, pessoal. Então, vou gravar agora uma correção das atividades de outubro de Saberes do Campo no ensino fundamental. Eu espero que a maioria tenha feito as atividades e a ideia dessa correção comentada é tirar dúvidas que tenham ficado, abrir um espaço para a gente compartilhar do raciocínio. Como vocês sabem, o celular é um canal aberto para vocês me mandarem mensagem, tirar as dúvidas, mas às vezes podem ficar alguns ficam com algum receio de mandar mensagem, então espero ajudar fazendo essa correção. Então, vou projetar a apostila aqui, para vocês visualizarem. Os nossos assuntos, né, entre principalmente as práticas ecológicas. A gente inicia com uma revisãozinha do que é a agroecologia, mas o nosso foco principal são as práticas agroecológicas, que é a aplicação dos conhecimentos de agroecologia, né? Então, toda prática agroecológica, ela busca minimizar o impacto da ação humana com o cultivo de diferentes vegetais, normalmente com a expectativa, né, a intenção do consumo ou da venda desse produto para que se possa movimentar o mercado, né, se tenha fundos para fazer as aquisições que se necessita, principalmente para alimentação, já que a gente fala normalmente de agricultura familiar, né? E é uma agricultura que é tida como agricultura de subsistência, ou seja, que visa produzir para alimentação, principalmente. Então, as atividades da primeira semana começam de uma forma bem objetiva, ao analisar o sistema agroecológico. E a primeira pergunta é: por que esse sistema se adequa melhor à agricultura familiar e pequenas propriedades? Então, a gente tem que lembrar que os sistemas agroecológicos, eles exigem muitas vezes um cuidado muito próximo. E quando a gente fala de grandes propriedades, a gente fala, na grande maioria das vezes, da produção em larga escala, mecanizada, e não de pessoas ali trabalhando no dia a dia. Então, isso acaba que faz parte, ou ele tem uma relação mais próxima com as pequenas propriedades, onde mais pessoas interagem ali por metro quadrado, se a gente for pensar em comparação com as grandes propriedades, e que visam não apenas o lucro, mas principalmente uma boa relação com o ambiente. Queira ou não, as grandes propriedades geram muito mais impacto no ambiente. Então, como sistemas agroecológicos podem fortalecer a vida rural nas comunidades de agricultores familiares? Então, é claro que ela pode fortalecer gerando renda e qualidade de vida para que essas pessoas continuem no campo. A gente tem que lembrar que nos últimos 30 a 40 anos houve um grande êxodo rural, as pessoas saíram do campo para morar nas cidades. E muitas vezes nessas cidades não se tem uma qualidade de vida adequada. Então, os sistemas agroecológicos, eles colaboram para aumentar a qualidade, a melhorar a qualidade de vida das pessoas no campo. O que diferencia a rotação de culturas do consorciamento de culturas? Então, a gente viu no conteúdo logo acima aqui, que quando a gente fala de um consorciamento, a gente está falando de colocar as plantas ao mesmo tempo no terreno, respeitando a distância entre elas para que todas produzam ao mesmo tempo. Isso é consórcio. E quando a gente fala de rotação, a gente vai tirar uma planta e colocar outra, né? Então, ao passo que você produziu o milho, colheu o milho, vai inserir outra planta. Então, essa é a diferença entre consórcio e rotação. A rotação, você vai substituindo as plantas. No consórcio, você planta elas ao mesmo tempo, respeitando as distâncias. A gente tem um foco maior na rotação de culturas para a segunda semana. E as atividades da segunda semana começam com verdadeiro e falso. Eu até já deixei marcado aqui para agilizar. Então, analisando os efeitos da rotação de cultura. Então, a primeira afirmativa diz que ela aumenta a compactação do solo, diminuindo a infiltração de água. Justamente ao contrário, então ela está errada. A rotação de cultura ameniza o desgaste do solo gerado pela agricultura? Sim, então ela é verdadeira. Diminui custos com adubação em muitos casos a longo prazo? Sim, porque
plantas diferentes vão deixar seus resíduos ali no ambiente e vão ajudar a manter a matéria orgânica no solo. Contribui para uma maior oferta e variedade de produtos agrícolas no país? Sim, porque se você utiliza o mesmo espaço para plantios distintos, para espécies distintas, a variedade de produtos agrícolas tende a ser maior. Torna os solos propícios para o plantio de um único tipo de planta? Não, é justamente o contrário. Para plantar mais coisas distintas. Só pode ser utilizado em grandes propriedades com agricultura tecnificada? Também não. A gente viu que a rotação de culturas pode ser feita em uma pequena horta, você trocando de canteiros, né? Então a gente sabe que isso pode ser feito em pequena escala, né? Em um quintal grande você pode fazer a rotação de várias culturas ali, plantio de quiabo, plantio de tomate, você ter uma área pequena para você plantar o milho, para colher o milho verde, já substituir isso por outras plantas. Então, tudo isso pode ser realizado. Na parte 3, a gente já fala dos cordões de contorno. Só para relembrar, o que são os cordões de contorno? São fitas de vegetação em torno da área que a pessoa possui. Então, tem uma vegetação que faz uma delimitação. E as barreiras, os quebra-ventos, os quebra-ventos funcionam como barreiras que impedem que o vento pegue diretamente sobre a cultura plantada. Aí nas questões nós temos o seguinte, na semana 3. Considerando os cordões vegetais, as franjas, aquelas em torno, que são em propriedades são utilizadas para o cultivo de vegetais, podem atuar como barreiras quebra-vento. Então as franjas também podem atuar como barreiras quebra-vento, apesar dessa não ser sua principal função. 3 funções dos cordões de contorno. Então, 3 funções. Ah, meu Deus, eu não lembro a função do cordão de contorno. Então, é só voltar aqui, né, gente, na leitura. Então, aqui no início, a gente tem 10 funções diferentes. Atrair pássaros e polinizadores, servir de barreiras contra vento e temperatura extrema, servem de barreira contra a deriva, né, a chegada de agrotóxicos, por exemplo, que o vizinho pode estar passando lá, os resíduos não entram diretamente na sua propriedade. Pode servir de fonte de energia. Então, por quê? Por exemplo, galhos podem ser utilizados para você cortar e utilizar como lenha. Servem de alimentos para animais, quando a gente considera o plantio de cana-de-açúcar, capim e elefante. Então, tem vários aqui, basta vocês retornarem, né? Bastava vocês terem retornado. Na 2. Avaliando os benefícios gerados pelo uso dos cordões de contorno em uma propriedade agrícola. Como você considera que esses cordões podem melhorar a eficiência da irrigação no local? Então, eu comentei na questão 2 sobre irrigação. A gente tem que pensar o seguinte: se você tem aqui umas plantas que impedem que pegue muito vento ou que diminui a insolação sobre o terreno, automaticamente vai manter mais a umidade, porque o sol não vai incidir diretamente, não vai fazer com que aquele ambiente fique tão seco. Então, ele mantém a umidade do local. É a grande questão. E se mantém a umidade, diminui os gastos com irrigação. Ela se torna mais eficiente. E a última questão aqui, de verdadeiro e falso: uma barreira de quebra-ventos deve ser pelo menos entre 2 e 3 vezes mais alta que o cultivo a ser protegido. Verdadeiro, a gente tem isso aqui, ó. Logo, quando a gente, no início aqui, quando a gente fala da altura, ó, de 2 a 3 vezes. Então, bastava fazer a leitura que encontraria aqui. Barreiras de quebra-vento são eficientes para culturas de frutíferas quando a declividade do terreno é menor que 20%? Verdadeiro também, está lá no texto. Se a declividade for muito grande, o vento vai passar em uma quantidade maior e ainda vai gerar perdas, né, derrubar frutos. Os cordões vegetais ou cercas são úteis, pois expulsam polinizadores? O contrário, né, gente? Eles não expulsam polinizadores, eles atraem, porque os polinizadores eles são importantes para que as flores sejam fecundadas e se produza frutos, né, sementes. Tanto árvores como cercas vivas permanentes e cercas vivas temporárias podem fazer parte dos cordões, sendo que quanto maior a diversidade dos cordões de contorno, maior benefício
será alcançado, ou maiores benefícios serão alcançados. Verdadeiro. Lembra que se tem uma maior diversidade, vai atrair mais pássaros, polinizadores, vai gerar diferenças de alturas nesse cordão que vai proteger mais aquele ambiente, né? Sempre que a gente fala de biodiversidade, aumentando a biodiversidade, a proteção para um ecossistema é maior. Ok? Então, essa é a correção das atividades, eu espero que todos tenham conseguido fazer. E qualquer necessidade, qualquer dúvida que vocês tenham, basta falar comigo que eu estou à disposição, galera. Grande abraço e continuamos juntos.